Inicialmente, eu gostaria de passar a palavra ao doutor José Mariano Beltrame, conhecido por todos, né? Ou seja, um trabalho árduo e muito aplaudido que foi feito no Rio de Janeiro e que vai nos trazer aqui uma experiência de uma realidade que certamente a grande maioria de nós não conhece. O doutor Beltrame é MBA em Inteligência Estratégica na Universidade Salgado de Oliveira, coordenou a missão de suporte e chefiou o Serviço de Inteligência da Interpol na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, coordenou a segurança da 75ª Assembleia Geral da Interpol, foi secretário de Estado de Segurança do Rio de Janeiro e hoje é consultor de segurança da empresa Vale. Eu lhe passo a palavra, secretário. Posso lhe chamar de secretário ainda? Isso não vai. E peço apenas que... Eu sei que o senhor teria condições de falar aqui pelo dia inteiro, mas que se prenda no limite do tempo de 25 minutos. Muito obrigado. Bom dia. Agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. E não só isso, mas parabenizar pela iniciativa, porque eu particularmente, me perdoem, eu acho que essa questão ela tem um impacto muito grande na segurança pública brasileira. E, em função disso, eu entendo também que o país ele não tem esse tema como prioridade. Nós estamos discutindo aqui um tema que não é prioritário. Nós temos que partir desse princípio, infelizmente, isso são as minhas conclusões de 36 anos de serviços públicos voltados a investigações policiais, a trabalhos de toda a ordem em praticamente todos os estados da federação. Então, fala-se muito, mas faz-se muito pouco. Segurança pública é um tema que até há muito pouco tempo não dava voto, então deixa para lá. Hoje, ninguém foge de um púlpito eleitoral sem falar, em primeiro lugar, em segurança pública. Então, eu tenho que louvar essa atitude, porque este é um sentimento que eu carrego. É um sentimento, obviamente, empírico, mas é um sentimento que tem quase 40 anos vivendo essa problemática. Eu, com relação ao que está colocado nesse seminário, e o que mais me chamou a atenção, e fiquei muito feliz quando vi aqui nas mesas anteriores as pessoas referirem-se a esta palavra, que é exatamente multidisciplinar. Acho que este é um dos segredos para que a gente enfrente esta e outras questões. Porque não será uma lei, não será um código que vai fazer com que nós, principalmente, consigamos diminuir as incidências criminais. Não será. Tem que ter, tem que se fazer, mas ele não vai se conseguir isto assim. Há necessidade urgente e óbvia de se agregar o estudo, a leitura, a criticidade de outras disciplinas. Um outro erro crasso que eu entendo que se comete é que segurança pública é polícia, né? E tudo resulta da polícia, é a polícia que faz isso, é a polícia. A polícia ela é um elo de uma corrente, e esta corrente compõe segurança pública. A polícia tem seus problemas, sim, a polícia tem uma história muito ruim, e uma história adquirida lá atrás, que se replicou e se replica de uma certa forma, não dá para generalizar. E a polícia não vai dar conta dessa questão das drogas, assim como qualquer outra. Então, eu acho que a lei em si ela é muito boa, mas ela é muito boa na medida em que tudo aquilo que o nosso ministro Aires Brito colocou aqui.
na medida em que se debrucem em cima dela, na medida em que se leia, em que se releia, em que se procure atualizar o conteúdo dela com base nas circunstâncias, com base em tudo que está acontecendo. Essa discussão de libera, não libera, é consumo, não é consumo, eu acho que tudo isso está, como usando uma linguagem, tudo está no livrinho, mas tem que se discutir para procurar avançar. Agora, eu também acho que é um tema muito difícil e muito complexo, que hoje a gente só pode falar em liberar a discussão. Acho que a discussão, esta sim, está atrasada. Porque digo para os senhores de cadeira, a instalação e a execução de uma política pública, ela é muito difícil. E me desculpem aqui, eu me arriscaria a dizer que uma política pública nacional, num país com a nossa complexidade, com as nossas diferenças econômicas, com as nossas diferenças culturais, um país com dimensões continentais, como que isto será analisado, supervisionado, controlado? Como que vai se fazer a transparência disso, a objetividade? Como que vai se ter um feedback disso? Tudo pode funcionar muito bem lá no Amapá e não funcionar em Santa Catarina. Tudo pode funcionar muito bem em São Paulo e não funciona no Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso também são temas que têm que ser abordados. Acho que nós temos que ter muito cuidado quando se fala uma política nacional. Ok, nós precisamos como país. Mas o meu temor é quando se fala em políticas, não se fala como que a gente vai fazer isso. Como que eu viabilizo isso? Como que eu faço isso acontecer? Uma política de assistência social, por exemplo. Quem controla? Quem sabe quanto foi aplicado em assistência social nesse país? Quem sabe me dizer quanto desse dinheiro aplicado efetivamente transformou, mudou ou ajudou a vida das pessoas? Agora, o controle das ações de segurança, as pessoas querem e têm direito, e eu acho que tem que ter direito de como que a polícia trabalha, se a polícia é truculenta, mata, rouba, ok. Mas também tem que parametrizar as outras coisas. E eu vou tentar resumir isso de uma maneira muito breve, porque nós fizemos um programa no Rio de Janeiro chamado PP, que vocês todos sabem. E ali, eu e a população experimentamos tudo. Porque o programa de pacificação, ele é muito simples, muito singelo, ele não é coisa do outro mundo, ele não foi copiado de Nova York ou da Colômbia ou coisa parecida. Ele é algo para o Rio de Janeiro e talvez só sirva para o Rio de Janeiro. Nós tínhamos e estamos começando novamente esse processo a termos ilhas de violência, cercadas por pessoas com armas automáticas, como talvez vocês tenham visto ontem na televisão, que aconteceu lá, e o que está acontecendo. E dentro desse lugar nós temos um tirano, um déspota, que exerce ali o Estado democrático de direito. Ele ali tem a função do legislativo, do executivo e do judiciário. Vocês não se lembram do Tim Lopes?
Tim Lopes foi perseguido, preso, julgado, condenado e executado. Realizaram-se ali, no centro do Rio de Janeiro, todos os requisitos de um Estado democrático de direito. E nós estamos falando de um Estado moderno, de um Estado contemporâneo, de uma metrópole, onde temos todo um centro cultural, artistas, grandes centros de mídia. Mas o Rio de Janeiro, isso é motivo para outra palestra que eu me proponho a falar, como que foi a constituição das ilhas. Então, a UPP, ela entrou, ela pegou aquele território não para si e não para o Estado, ela devolveu para as pessoas e ficou esperando o cinismo dos políticos saírem do terreno cínico para o terreno executivo. O que isso tem a ver com a nossa conversa? Tem a ver com a questão multidisciplinar e tem a ver com aquilo que a própria lei de drogas fala em recuperação e fala em políticas de recuperação de pessoas. A polícia entrou, ficou ali até hoje, esperando que as coisas acontecessem. Até hoje. E uma instituição não vai resolver esse problema, assim como não será o judiciário ou o próprio legislativo que vai resolver. O que vai resolver é se nós tivermos uma visão multidisciplinar. Se nós agirmos como um tsunami de ações. Mas ficou só a polícia lá. Só a polícia foi o olhar das pessoas. Se você vai lá agora, em qualquer uma delas, você só vai achar a polícia. Porque não houve o resto. E quando eu falo no resto, não é simplesmente na questão de cidadania, lógico que é importante, fundamental, mas é a questão da ordem pública. Nós não temos, principalmente no Rio de Janeiro, nós não temos ordem. Então, como que você vai implantar uma política social se você está morando num apartamento onde você abre a janela do seu banheiro, a 100 metros você vê uma pessoa fazer um edifício. E se você quer reformar o seu banheiro, você tem que tirar licença na prefeitura, contratar um engenheiro, pagar o CREA, contratar o pessoal lá para tirar o lixo, respeitar o horário de condomínio para fazer obra e pagar o INSS dos funcionários com planta e tudo. Mas a metros de você vê a desordem institucionalizada. E a sociedade tolerante discute isso tomando chope. E o Estado leniente, para não usar outros adjetivos hoje. Então, e desculpe aqui também, não existe contra essas pessoas que estão terminando com a Mata Atlântica, fazendo uma casa em cima da outra, não existe ações populares, não existe nenhum tipo de ação contra isso. Isto no Rio de Janeiro chama-se, para mim, vaca sagrada. Agora, se você fizer uma coisa na sua casa sem licença, interdita. Interdita, mas não interdita lá em cima. Mas as pessoas lá em cima são pobres, elas precisam fazer isso. Ok, eu também concordo, mas nós não podemos concordar com a desordem. A ordem é para todos, então que se crie uma política municipal, habitacional para essas pessoas, mas que não se permita a desordem. Então, essa é a questão que nós temos que discutir e ter coragem de discutir. Que não será o judiciário, assim como não será a polícia ABC, assim como não será a Senad, assim como não, seremos nós, ou não irá acontecer.
perdoe-me o meu pragmatismo, mas são quase 40 anos convivendo com isso. 40 anos. Tudo que aconteceu e está acontecendo no Paraguai, eu escrevi o ano passado. E em 83, eu já trabalhava com isso que aconteceu lá. Em 83, neste mesmo lugar. Então, gente, eu sei que tem pessoas com cabeças fantásticas, maravilhosas, nós precisamos aumentar o nível crítico dessa discussão, nós precisamos nos unirmos, mas nós, além das crises todas que nós vivemos uma crise de fazer. De fazer. Como a gente diz, de botar a cara. E botar a cara é ruim. Bom é ficar com as costas na parede, que você está protegido, e dizer tudo que a população gostaria de ouvir. Agora, nós estamos num momento no Brasil em que a gente tem que tirar as costas da parede e se colocar, e defender aquele princípio. O combate às drogas é uma guerra irracional. Irracional. A decisão que estamos começando a ser tomadas podem nos levar a um caminho. Mas como nós não temos experiência nisso, gente, todas as experiências que nós temos nisso são em países europeus. E o Brasil não é a Dinamarca nem a Holanda, gente. O Brasil tem estados cuja renda média das pessoas é R$230. O Brasil tem estados cujas 72% da população vive de Bolsa Família. Nada contra o Bolsa Família. Só estou falando da questão socioeconômica. Então, aquilo que a presidenta colocou aqui, eu acho muito importante, não que isso não tenha que se avançar no debate. Mas nós temos, sobretudo, que fazer o seguinte: se nós tomarmos essa decisão, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Eu fui a Portugal ver como é que Portugal. É uma maravilha. Me serve o modelo português. Portugal tem um trocinho desse tamanho, tem 90 clínicas completas, com tudo que os senhores podem imaginar de agentes públicos relacionados direta ou indiretamente com essa questão, desde o judiciário. Só que, para mim, 90 clínicas, vocês atendem mais ou menos uns 6 ou 7 bairros do Rio de Janeiro. Como é que você multiplica isso para um país que tem 16 mil quilômetros de fronteira seca e 9 mil quilômetros de fronteira marítima? É humanamente impossível uma instituição, seja ela quem for, querer resolver o nosso problema. Eu sugiro aqui, eu não tenho aqui, me faltou o nome de um documentário que fala do problema que Miami vivia na década de 70. Procurem isso na internet. Os americanos resolveram o problema como a nação americana. Eles tomaram uma iniciativa como população, tirando toda a parte sanguinária, aquelas coisas, né, de ficção. Mas a atitude do governo em fazer isso. E é isso que me deixa um pouco assim, angustiado com essa questão, porque vivi isso. Caminhava e andava com a minha família por todas as comunidades do Rio de Janeiro. Com o meu filho, mostrando para ele como eram as coisas. Mas a ausência do Estado como um todo deixou lá uma instituição ou duas e, obviamente, que aos poucos essas coisas começam a se reverter. Exatamente pela ausência do multidisciplinar. Quantas pessoas ligadas à política me diziam assim: eu quero fazer uma creche lá, eu quero botar um colégio, quero um posto de saúde, mas eu não posso porque o tráfico não deixa. Eu tenho professores aqui para dar aula para recuperação de drogados, mas eu não posso porque o tráfico não deixa.
Quando nós ocupamos, eu disse, vá, agora vá lá e pague o atrasado para essa população. Porque enquanto tratarem eles como gueto, não vai adiantar a lei detox, gente. Enquanto tratarem a favela como gueto, não vai adiantar. Porque as pessoas querem a favela para pegar lavadeira, cozinheira e faxineira. Então, há também uma mudança, nós precisamos nos revestir de uma série de outras coisas para fazer esse enfrentamento. Entre eles, a análise e a discussão dessa lei. Não tenho dúvida. E os progressos que eu acho que elas vão tendo timidamente, mas como é um tema complexo, eu acho que até a gente está indo bem, nós vamos chegar. Mas, sobretudo, a gente tem que ter em mente que é um momento de juntar esforços e, muitas vezes, dizer que uma decisão dos senhores, ela não vai se cumprir, porque o Estado, o Poder Executivo, não tem como fazer. E é óbvio que não deve ser confortável para os senhores se atirar nas cadeiras e dizer assim, eu fiz meu papel, agora azar, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não é isso, pessoal. Isso tem que ter uma sequência, não é possível. Então, para não me estender muito aqui, o que a gente quis lá no Rio de Janeiro, e eu defino muito rapidamente, vocês sabem que o ato final que acabou com a Segunda Guerra Mundial foi a tomada da Normandia. Fazendo uma analogia grosseira, as polícias ocuparam esses lugares. A polícia fez o papel das tropas aliadas. Agora, esta polícia, ou estas pessoas, ou estes soldados, não foram eles que criaram o plano Marshall que recuperou a Europa e botou a Europa onde ela está hoje. Então, não peçam mais coisas das polícias lá dentro, além do que elas estão fazendo, claro que com a devida condenação dos excessos, de todas essas coisas. Mas vamos ter um olhar também de perspectiva para as pessoas, de cidadania para as pessoas. É mais fácil de se mudar no momento em que o Estado mostrar para essas pessoas que o Estado está do lado delas. As pessoas vão dizer, eles estão olhando para mim. Eles estão olhando para mim. As pessoas vão acreditar e, aos poucos, vão procurar se livrar dessas coisas, como o tráfico, como qualquer outra coisa. Eu já disse isso, vou repetir aqui. Eu tive uma senhora que chegou para mim com uma conta de luz. Disse assim, num desses passeios. E disse assim, secretário, olha aqui, agora eu vou ali embaixo, faço um crediário. Ou seja, desculpe, ela parece que virou gente. Uma conta de luz de R$12, tarifa mínima. Porque alguém foi lá, botou um reloginho no barraco lá, arrumou, ela estava feliz da vida. E eu conheço milhares de promotores de área da infância e de adolescência que desistiram porque quando eles querem fazer as coisas, o Estado não tem mais condição de alcançar. Então, eu acho que só com união entre poderes, união entre nós todos, no sentido de focar para resolver o problema. E vou dizer mais, a gente tem que levar, como diz o gaúcho, com rédea muito curta. Muita briga, muita discussão, para poder conseguir alguma coisa. Mas é absolutamente necessário que se faça isso, que se alarguem os horizontes, né, que se alarguem os poros das interpretações. É importante, mas que não esqueçamos que tudo que vai ser levantado aqui, que vai ser discutido aqui, é um pedaço do problema. E nós temos que ter uma visão muito maior, uma visão sistêmica, o que torna o problema muito mais difícil. Mas a gente tem que se mexer. Botar as costas na parede ou a cabeça embaixo da mesa é muito fácil. E a gente tem que pensar para frente, a gente tem que ser otimista. O pessimista é mais fácil ser pessimista,
O pessimista diz, isso sempre foi assim, deixa assim. O otimista ele tem que estar sempre buscando, inventando saídas e soluções. E nós precisamos, e o momento que o Brasil vive é um momento de tirar a cabeça debaixo da mesa e as costas da parede. Com todos os problemas que nós estamos vivendo, gente, quem imaginava que nós teríamos... Vou falar de quem está condenado. Não vou ser leviano. Quem que imaginava que nós teríamos um presidente do Congresso poderoso, que diz que mandava pela imprensa aí, a gente lia mais que a presidenta. Branco, rico, atrás das grades, condenados a 5 anos. Há 15 anos e ainda tem 4 ou 5 processos pela frente. Eu acho que isso são coisas... É uma guerra, nós não temos guerra, mas nós temos essas coisas no Brasil. Então vamos lutar. Vamos lutar, vamos fazer, não vamos nos esquecer depois lá na frente de tudo que aconteceu. Não vamos ter, talvez este tipo de coisa sejam as nossas guerras. E guerra a gente não se vence sozinho, pessoal. A gente se vence juntos. Juntos. Eu teria mais um monte de coisa para falar para vocês, mas eu fico por aqui. Eu acho que o que eu deixo, o segredo que eu deixo aqui é esse segredo de sermos multidisciplinares, de buscarmos outras pessoas, passarmos por cima de certas vaidades, quem sabe até mudanças legislativas, para poder minimizar esse problema, porque segurança a gente não vence nunca. Segurança a gente tem que perder de pouco, porque isso é do fato social. Isso não vai acabar nunca. Vocês estão vendo países super desenvolvidos, de uma certa forma, também tendo problemas sérios com relação a isso. Obrigado, gente. Bom, como eu disse, e o secretário agora acaba de confirmar, nosso problema não é um problema pontual. Não é questão da legislação, não é questão da polícia, ou seja, é uma questão que ultrapassa uma atuação isolada do Estado, é uma atuação coletiva do Estado, de todos os seus setores. E que, no fundo, o problema é um só, cidadania, ou seja, é o reconhecimento das condições a quem se encontra hoje cercado pelo tráfico, pela violência, de sobreviver, ou seja, ter uma outra referência que não aquele que manda dentro da favela, que manda dentro daquela região.